Vou começar a gravar, tá? Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma aula maravilhosa. Pessoal, Engenharia Civil, aula de instalações elétricas prediais. A gente está começando semestre novo. Ainda bem, já dei aula para vocês, então vocês já me conhecem, já sabem como que é o meu esquema de aulas. Estava aqui conversando antes de começar a gravar com algumas pessoas a respeito do que aconteceu e surgiu aqui um tema aqui importantíssimo, que eu queria lembrar para vocês. Eu já levo isso em consideração, vocês sabem que todas as minhas aulas, todas as matérias que eu ministro, no final, eu peço para que vocês façam uma autoavaliação de vocês mesmos. Redundância, pleonástica, né? Autoavaliação é de vocês mesmos, né? Uma autoavaliação e peço para que vocês façam uma avaliação minha. Mas isso é uma coisa que só eu faço. Professor que gosta de ver o que os alunos estão achando da matéria, como que está o desenvolvimento, como que está sendo a minha competência, né, de passar o conhecimento para vocês. Então, isso, para mim, é muito importante. E eu peço para vocês e até sou insistente nisso, porque essa autoavaliação e essa avaliação, ela serve como componente de composição de nota final da minha matéria, né? Então, vocês já sabem disso, já fizeram, inclusive, eu acho que com certeza vocês já fizeram a avaliação, e daí estava aqui, antes de começar a aula, discutindo sobre a avaliação da FAM, né? Por quê? Porque, não sei se vocês sabem, mas a instituição, ela, todo semestre, ela permite que vocês façam a avaliação de todos os professores com os quais vocês tiveram aula e com até os coordenadores do curso. Essas avaliações são respondidas diretamente no portal. Se vocês entram constantemente no portal, na época da avaliação aparece lá, avaliação de... Tem um monte de avaliação, eles fazem um monte de avaliação, né, para ver se tem infraestrutura, se não tem, não sei o que lá e tal. E uma das avaliações é assim, avalie os seus professores. E quando vocês avaliam os professores, nessa da FAM, que é diferente da minha, essa avaliação ela é condensada. Os professores, obviamente, recebem um compêndio das notas que ele teve, né, e das críticas que, eventualmente, os alunos têm para fazer. Essas críticas, todas elas são avaliadas pelo coordenador do curso. Então, tudo que vocês escreverem ao meu respeito nessa avaliação, o coordenador fica sabendo, a FAM fica sabendo, a diretoria acadêmica fica sabendo, e a secretaria fica sabendo, a tia da limpeza fica sabendo, todo mundo da FAM fica sabendo sobre a avaliação. Então, se vocês... e vocês podem ficar tranquilos, tá, que é uma avaliação honesta. Por quê? Porque a FAM, a instituição, ela preza pela qualidade de ensino, né? E então isso é muito levado em consideração, tá? Então, isso daí repercute, tá, na condição dos cursos, tá? Então, eu convido vocês a não pularem, que nem tem um colega aqui, né? Né, Giovanni? Fala assim, eu vi essa avaliação, mas eu não fiz. Tudo bem, é um direito que você tem de não fazer, mas é assim, eu sugiro que façam, porque se vocês não fizerem, a faculdade é muita pergunta, eu sei, tem muita pergunta, né? Mas a faculdade melhora se vocês fizerem. Melhora para vocês, melhora para a faculdade, melhora para mim também, como professor. Às vezes, nem tanto, né? Porque a gente às vezes fica chateado, né? Por um momento você recebe um elogio que te engrandece, coloca lá em cima e fala assim, pô, estou indo no caminho certo. De repente, pum, você leva um balde de água fria, né? Não, você não é tão bom quanto você acha, não. Você é né? Você é feio, barbudo, velho, parece candidato do PT. Eu sou obrigado a falar, putz, estava tão bem, eu estou tão mal, né? Mas a vida é assim, então é importante, né? Mas assim, eu sugiro a vocês fazerem a avaliação, tá? Que é muito importante para a instituição e para vocês mesmos.
Tá bom? Mesmo que tenha muitas perguntas, Giovanni. A minha também tem muita pergunta, mas eu obrigo vocês a fazerem, né? Por quê? Porque é importante. Se não fosse importante, eu não obrigaria. Bom, moçada, vamos conversar sobre a matéria, só para a gente ter uma introduções. Introduções. Aqui, compartilhar. Tá vendo? Uma crítica que eu tive é assim, ó. Pô, César, você dá aula com PowerPoint. Putz, chata pra caramba. Mas todo mundo dá aula com PowerPoint, não dá? Não, mas é que nem uma das críticas. Ah, o César monta o PowerPoint na hora que ele vai dar aula. Então, eu parei para pensar para ver se a crítica, se eu podia trabalhar, né? Como que eu poderia melhorar isso daí, né? Veja bem, eu poderia vir com os PowerPoints todos feitos, mas daí eu perco a oportunidade de interagir. Né? Porque eu fazendo o PowerPoint, vocês estão vendo, o olho de vocês está sendo exercitado. Para quem está olhando, né, de repente eu comento uma coisa, coloco um negocinho aqui. Parece que não, mas só essa mudança de olhares que você tem no teu computador ou no teu celular já ajuda a não ficar um negócio medonho, parado, chato, maçante, entendeu? Então é por isso que eu faço desse jeito, tá? Mas como eu estou assim aberto a críticas e sugestões, que eu falo, se vocês acharem, né, que cara, do jeito que tá não dá, tá bom? Se não dá mesmo, se todo mundo tá achando que tá uma porcaria, daí vocês falam assim, sem medo de ser feliz. Fala assim, ó, Cezinha, seguinte, cara, pô, não tem um outro jeito de você tentar explicar de outra maneira? Né? Eu vou tentar encontrar, tá? Só não me peça para fazer coisas mirabolantes, né? Puta, eu vi lá um vídeo lá do professor, não sei das quantas, lá no YouTube, que o cara, pô, tudo bem, o cara tinha mesa de edição, o cara tem 5 negros trabalhando para ele, fazendo aquelas frescurite, entendeu? Com logotipo de virada, de não sei o que lá, passagem de tela. Moçada, aqui vamos pôr o pé na real, né, cara? Aqui é uma aula, né? Então, aula, aula é um pouquinho. É assim mesmo, né? Chato pra caramba, né? Mas vamos levando. Olha só, vou me apresentar para quem não me conhece. Pode ser que tenha vindo alguém de outra instituição aí. Tem uns caras que caem de paraquedas de vez em quando. Se alguém cair de paraquedas nessa turma aí, por gentileza, tá? A Giovana vai fazer as vias aí de, por enquanto, representante, né? Daí acolhe a moçada aí, tá? Explica mais ou menos como que é. Mas no que toca a minha matéria, meu nome é César, tá? Ó, se vocês quiserem conhecer mais a meu respeito, eu vou passar esses links, que bonito, maravilhoso. Tá aí para vocês, tá? O primeiro é a minha página pessoal, tá? Que também onde, viu, Maria, você perguntou, nessa página pessoal que eu passei para você aí, você pode encontrar também o caminho para os meus cursos, para as aulas, né? Que estão gravadas e vão estar disponibilizadas para quem quer que seja aí querer ver, tá? Tem uma plataforma do currículo Lattes, Lattes e Mortes. Não está funcionando, não adianta clicar, porque deu um pau no governo, lá no site da plataforma. Os caras compraram o computador novo, tudo, mas até refazer os backups, não sei o que lá, acho que vocês não vão ver o meu currículo Lattes. Por que currículo Lattes? Porque, assim, para ser professor tem que ter isso, e se não tiver isso, você é como se fosse um fantasma para o mundo acadêmico. Você não existe. Simplesmente, você não é professor. Se você não tiver um currículo Lattes, você não... Tá? E o de baixo é o que mordes, que é o LinkedIn, que é o meu currículo lá do LinkedIn.
E por que eu estou passando isso? Porque eu, analisando as coisas, eu acho que é importante vocês conhecerem um pouquinho do professor que lhes dá aula, para vocês ficarem mais seguros, né? Porque senão vocês acham que nós tá aqui, não é um Zé qualquer da vida, que está aqui de bobeira, porque, sabe, sei lá por quê. Cada um tem um motivo, né? Mas pode ser que. Então, daí é um pouquinho para vocês conhecerem a vida sexual do professor aí, né? O LinkedIn. Então, tá aí. Algumas coisas que eu queria conversar com vocês, que talvez explique muita coisa sobre a aula que a gente tem e o jeito que a aula é ensinada. Um dos alunos me falou sobre o Wikipedia, né? Que eu sempre falo. Bom, primeiro eu vou falar da diferença de aulas online para EAD, ensino à distância. Existe uma diferença sobre essas duas coisas, tá? A aula online é esse tipo de aula que a gente tem, que é uma aula mais interativa, ela acontece simultaneamente com várias pessoas, tipo uma live, né? E nessa live vocês são convidados a compartilharem, comparecerem, questionarem. Se tiver alguma dúvida, é só falar que a gente para e tenta explicar de outra maneira, tá? As aulas online, elas podem ser adaptáveis, né? Então, a mesma aula que eu dou presencial, com exceção do PowerPoint, porque eu detesto PowerPoint em sala de aula, né? Mas o mesmo estilo de aula, vamos dizer assim, é o estilo que eu sou pessoalmente. Muito mais feio pessoalmente, claro, né? Porque 1,50 m parece. Imagina, vocês lembram do Enéas? Meu nome é Enéas. Então, Enéas gordo. Eu sou Enéas gordo e com cabelo grisalho, né? Eu já estou meio podre já. Mas tudo bem, isso daí faz parte da vida, né? Então, a minha aula online é muito próxima, muito parecida da minha aula presencial. Então, as conversas, as brincadeiras são as mesmas. E uma aula em EAD é aquela típica aula que já está tudo gravado, né? Você vai lá, assiste as aulinhas, sei lá, o cara até divide em aulinha de 15 minutos, né? Para não ficar tão maçante, você conseguir assistir tópico por tópico, né? Daí uma aula se compõe de, sei lá, 10 aulinhas de 15 minutos de cada tópico, você junta, dá uma aula, e daí a composição de, sei lá, 10 disso vai dar a quantidade de horas que você precisa ter. E daí você tem o material de leitura ali que você lê e faz as provinhas online, né? Aquelas provinhas que eu acompanho com vocês aí, essas provinhas online, que é legal pra caramba, né? É assim. Então tem diferenças, né? Por isso que às vezes confunde a cabeça da gente que está vendo. A faculdade optou por dar aulas online para vocês nessa pandemia. E aí já vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Que eu sei que vocês vão fazer. Tipo assim, pô, esse semestre vai ser aula assim online ou vai ser aula presencial, né? Bom, as aulas teóricas provavelmente vão começar online, mas a cada 15 dias, mais ou menos, a FAM tem um comitê lá que vai avaliar as condições, tá? Para decidir se as aulas teóricas vão ser presenciais ou não. Tem uma série de problemas a serem avaliados, vocês sabem, tá? Tem questão do sindicato, tem questão do governo, tem questão da própria FAM, tem questão dos próprios alunos, que eu não sei se vocês também foram chamados a responder, mas teve um questionário aí, e uma das perguntas do questionário era assim: você se proporia a ter aula online ou não? Né? Aula presencial ou não? Tá? E daí eu não sei quais foram as porcentagens, mas obviamente tem gente que acha que é melhor ter aula presencial e tem gente que ainda acha que, apesar da pandemia estar passando, é bom ter aula online. Mas isso é questão pessoal, mas isso foi levado em consideração também por esse comitê. Tá.
Então, aulas teóricas, talvez, não sei, vamos ver. As aulas práticas, não. As aulas práticas vão ter aulas práticas presenciais, tá? Só que naquele esquema tem porcentagem de alunos que podem participar, aquilo tudo que vocês já sabem, que eu acho que no semestre passado vocês tiveram uma ou outra aula. Então é assim, então a minha aula, que é uma aula praticamente teórica, a gente vai fazer online até a segunda ordem. E essa segunda ordem pode surgir. Só que para surgir, eu tenho que ter tomado a segunda dose da vacina, que eu não tomei ainda. Também a faculdade exige que eu tenha que tomar a segunda dose. Por mim, não tem tanto problema, porque né, eu uso máscara. Uso máscara. Mas é assim. Outra coisa que me perguntaram, e é legal a gente discutir, é assim, por que não usar a Wikipédia ou quando usar a Wikipédia? O que é a Wikipédia? E qual a diferença da Wikipédia para a biblioteca lá, para a Barça? Tá? Bom, seguinte, a Wikipedia é um compêndio de escritos que qualquer pessoa pode entrar lá e escrever alguma coisa sobre um assunto. Então, vocês podem, qualquer um de vocês podem entrar lá e escrever sobre instalações elétricas na Wikipedia, com base ou no livro que eu estou adotando, ou com base nas aulas que você teve comigo, com base na sua experiência profissional, pessoal. Não interessa, você pode entrar lá e participar do projeto Wikipedia escrevendo um texto. Esse texto é revisado e vai estar lá à disposição para todo mundo. Quem revisa esse texto não é conhecedor de instalação elétrica, talvez não tenha tanta experiência assim, mas é um cara que vai revisar o texto conforme os critérios lá da própria Wikipedia e vai deixar o texto disponível para todo mundo, tá? Então, o que você lê lá pode ou não ser um negócio didático, né? Um negócio que sirva como conhecimento efetivo. Todos os artigos e todas as coisas que eu leio na Wikipédia, eu passa por um crivo, óbvio, né? O crivo da minha razão e do meu conhecimento. E eu já li muita coisa que eu falei, ó, é um sacrilégio explicar, como que é descrever dessa maneira para uma pessoa que não conhece esse assunto, tá? Mas, assim, para as pessoas que querem ter só uma noção do que é aquilo, né? A Wikipédia serve, sim, tá? Você não vai aprender física quântica na Wikipedia, né? Você não vai aprender, mas, né, você quer saber se unha encravada pode causar dor no nervo ciático, você vai lá e na Wikipedia tem lá explicando que não tem nada a ver. Então, para você é o suficiente. Agora, para um médico, talvez aquele texto lá seja um monte de babaquice, né? Que esteja escrito lá de uma maneira tão pobre que ele até desconsidera. Então, quando vocês forem ver alguma coisa da Wikipedia, por favor, desconsiderem um monte de coisas que vocês estão lendo lá, porque nem tudo é verdade, tá? Verdade, verdade, absoluto, né? Nem tudo é ciência, filho, nem tudo, né? Tá bom. E por que eu estou falando isso? Porque uma das reclamações que teve é que o cara comentou comigo que às vezes eu pego coisa da Wikipedia. Na realidade, ele não falou comigo, falou para o meu coordenador que às vezes eu tô dando aula e quando eu quero achar alguma coisa eu vou na Wikipedia e coloco no transparência na hora lá para ele. Vocês estão captando a vontade, o que eu estou querendo falar para esse cara? Tá. É isso aí mesmo, gente. É exatamente isso que eu pensei na hora. Né? Mas tá bom. Daí, quando usar a Wikipedia? Eu uso a Wikipedia ao dar aula para vocês. Né? Por quê? Porque às vezes eu preciso de uma foto, de uma imagem, de alguma coisa que eu acho que naquele momento vai fazer falta para gente. E eu vou na onde, cara? Você acha que eu tenho fonte de imagem aqui no meu mix? Mesmo que eu tenha, cara, até achar aqui, vai na Wikipédia, pega uma imagem lá, Katsu, coloca aí no slide e mostra, cara. Né?
Em que isso vai dificultar o teu entendimento? Aliás, vai facilitar o teu entendimento. Mas tudo bem. Então, é assim, eu uso a Wikipedia quando eu quero saber de um termo, de alguma coisa que eu... Que nem hoje eu estava conversando na aula passada. Tipo assim, pô, cara, sobre mistura de ferro com algum material para se transformar no aço. Cara, eu dei aula disso já, cara, mas eu não lembrava que era o carbono. Daí um cara falou carbono. Eu falei, ah, legal, pô, até mesmo ferro e carbono é aço. Pô, obrigado, então. E ferro com cromo é aço cromado. Pô, legal, melhor ainda. Ah, lembrei, mas eu podia ter ido na Wikipedia para pegar aquilo. Diferença para a Barça é aquela enciclopédia que você tem lá para pôr na biblioteca, para fazer, sabe, bonito, assim, tudo vermelho, 60 volumes, né? Você vai lá e procura no índice. E também são textos não profundos, né? Se for, se for pesquisar sobre célula na Barça, cara, você vai ter todo o conhecimento de célula. É o básico, né? O básico, até nível médio, talvez um pouquinho mais profundo, mas não vai ser aquele conhecimento que você vai ter no curso de biologia. Você concorda comigo? Então, né, bom senso, né? Bom senso. Tá? Eu uso com parcimônia. Vocês, eu tenho certeza que vocês usam a Wikipedia, mas vocês usam indiscriminadamente. Se eu pedir para vocês fazerem trabalho, primeira coisa que vocês vão verificar o trabalho é na Wikipedia. Que nem o aluno que reclamou, porque ele pegou um texto meu e daí ele foi lá no Wikipedia e estava a mesma coisa. E ainda bem, né, que estava a mesma coisa. Eu podia ter feito um pouquinho melhor, né? Mas eu acho que para o nível de educação dele estava ótimo aquela informação. Brincadeirinha. Ai, ai. Outra coisa que é uma dúvida que vocês têm, cara, e essa dúvida eu acompanho às vezes, sabe? E é legal a gente talvez estabelecer uma explicação para isso, né? Tipo assim, por que eu acho, você, aluno, sim, você está fazendo, né? Por que eu acho que sei o que o professor deve me ensinar, tá? Isso é o que eu venho, eu tendo a falar que isso daí vem em função de uma expectativa, né? Porque a gente não começou a aula ainda, estou enrolando vocês, né? Mais de 20 minutos. E isso também gera reclamações, porque alguns alunos falam assim, pô, ele, em vez de ele usar o tempo de aula dele para dar aula, ele passa o tempo de aula dele falando de coisas que não tem nada a ver com a matéria. Então, não tem a ver com a matéria, mas tem a ver com a educação de vocês. Tá? E eu não sei se vocês sabem, mas um curso que se diz ser um curso em nível superior é um curso que faz muito mais do que um curso de nível médio faz. Um curso técnico faz você aprender as coisas por decoreba. Você vê a fórmula e faz. Um curso superior já é um curso que faz você pensar. Pensar e dói, né? Eu sei, eu já falei isso na aula passada. Pensar dói o cérebro, né? Mas é assim, a gente pensando, cara, a gente aprende mais, porque a gente consegue fazer comparações, tá? E a gente aprende tanto pensando em coisas que não dizem respeito ao que a gente tem a expectativa de ver, vocês não têm noção, tá? Então, a faculdade não vai formar vocês só engenheiros civis, tá? A faculdade gostaria e tem a intenção de formar vocês pessoas, profissionais, tá? Que têm condições de entrar no mercado de trabalho e fazer a diferença. E para que isso aconteça, vocês precisam pensar. E se vocês estão só na bolha de vocês, né? E a bolha que eu digo é bolha de estudantes, né? Talvez não te dê oportunidade de pensar em outras coisas, né? Da mesma maneira que o cara que está naquela bolinha de funk só vai pensar sobre funk. O cara que está na bolinha do rock só vai pensar sobre rock. Tá? O cara que está na bolinha dos nerds só vai pensar em coisa de nerd, geek, só vai pensar em Naruto, etc. Né? Minecraft e tal. Entendeu? Então, e vocês já estão se transformando em adultos, moçada. Então a gente tem que aprender a pensar. E às vezes pensar dói o cérebro, e pior, né? A gente se frustra. Porque a gente descobre que nem tudo tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Tá?
E nem sempre as pessoas vão fazer as coisas da maneira que você acha melhor, o que o seu grupo acha melhor, o que a sua cidade acha melhor, haja visto o que acontece com o país, né? A gente se frustra, né? Beleza. Daí outra coisa que eu preciso falar para vocês no primeiro dia de aula, para evitar algumas reclamações a mais, tá? Assim, o que é plano de ensino? Vocês têm noção do que é plano de ensino, né? Plano de ensino é um plano. Então, se é um plano, significa que são as diretrizes as quais eu tento e devo seguir. O plano é como se fosse um organograma. E o organograma, ele não... Nem sempre você consegue seguir ele ipsis literis, né? Ou seja, da maneira com a qual você planejou, porque é um plano, né? Então você compara o que você planejou com o que você cumpriu. E essa comparação vai dizer se você atendeu a meta ou não, ou se você atendeu os objetivos ou não. Beleza? Então, assim, meu plano de ensino que vai estar pronto. O prazo para entregar o plano, para vocês entrarem lá no portal para ver o plano, para ver tudo que vai acontecer, é dia 31/8. Então, não adianta, antes do dia 31/8, vocês ficarem reclamando, né? Pro vizinho, pro tio, pro coordenador, que o plano não está lá, que o professor não colocou o plano, que o portal está uma bosta. Não adianta, porque isso tudo a gente já sabe que vai acontecer, tá? Então, beleza? O que é a ementa da matéria? A ementa da matéria são os tópicos aos quais vocês vão precisar ter conhecimento sobre, ou seja, o que eu sou obrigado a ensinar para vocês. Tá? Então, a ementa da matéria diz assim, ó, o cara tem que ensinar o que é sistemas de sequência, sistemas sequenciais. Eu peguei um tópico aqui. Legal, então eu vou explicar para vocês o que é sistemas sequenciais, vou ensinar, vamos fazer alguns... tirar alguns exemplos, né, para que vocês entendam o que é isso daí e em que isso vai servir para a vida da gente. Eu, particularmente, acho que é muito mais importante a gente entender para que isso vai servir para a vida da gente do que saber os sistemas sequenciais certinho, fazer as contas, bababá, bababá. Por outro lado, é muito importante você saber fazer as contas e acertar o resultado. E entender a sequência de passos que você tem que seguir, porque no caso de vocês sabem, né, que as pontes caem, os prédios não ficam de pé, né? As barragens se corroem, tá? O aço, às vezes, pode apresentar alguns problemas, as trincazinhas causam coisas que a gente não quer na vida profissional da gente, né? Então, é por isso que tem alguns professores que são exigentes com relação a cálculo. Então, a ementa da matéria é o que eu vou ter que explicar para vocês. Isso já tem. Programa pedagógico do curso é o seguinte: para você se transformar, se formar em um engenheiro civil, tá? Você tem uma sequência de aprendizado que tem que ser seguido, que foi estudado, não foi ao acaso, né? Os caras não sentaram assim do nada e falaram, vamos pôr isso, essa matéria, não é assim que funciona. O negócio foi estudado, foi feito um programa pedagógico com todas as ementas e as interconexões entre as ementas e as necessidades da legislação. E pior, esse programa pedagógico foi apresentado ao MEC e o Ministério da Educação teve que aprovar esse programa. Tá? E esse programa é testado, ele é auditado, vem gente do MEC para ver se a faculdade está cumprindo o que ela disse no plano. E isso não é à toa, tá? Só para vocês estarem entendendo. Como serão as minhas notas? Bom, eu tive uma reclamação esse semestre, por isso que eu estou meio chateado também. Não com vocês, mas é assim. Teve uma turma aí que chegou para o meu coordenador e falou assim: pô, o César não deu prova. Fudeu a minha vida. Né?
eu falei assim, mas o que que o cara queria? Nem o coordenador sabe direito o que que o cara queria. Por quê? Vocês sabem como que é a minha matéria, tá? Eu, eu me preocupo muito mais com o aprendizado de vocês do que com as notas que vocês tiram. Só que a única maneira que eu tenho de avaliar vocês, eventualmente, é através de um trabalho, né? E nesse curso que a gente vai fazer, de instalações elétricas, a gente vai ter um trabalho para fazer. Tá? É um trabalhozinho só, eu vou passar ele na aula que vem. Tá? Esse trabalhozinho que eu vou passar na aula que vem, ele pode ser feito ao longo do tempo. E eu gosto de vocês porque vocês estão preocupados com isso. Eu sei que vocês fazem, se preocupam, estudam, debatem, criticam, melhoram, um ajuda o outro. E esse trabalho é para ser feito ao longo do tempo. Não é um trabalho que você vai conseguir fazer na sua totalidade agora. Por exemplo, passo na segunda-feira, uma semana depois você entrega o trabalho. Por quê? Porque esse trabalho vai necessitar de conhecimentos que vocês vão adquirindo ao longo do semestre. Tá? Então é um trabalho que, se você deixar para fazer por última hora também, vai acontecer que nem uma outra turma, que teve gente que pagou um cara fazer o projeto para eles, né? Quer dizer, os cursos. Puta, pagaram caro, né? Ficou mais de R$ 500. Cara, eu achei um absurdo, né? Tipo assim, mas, né? Quem sou eu para provar, né? Que nem urna eletrônica, né? Quem sou eu para provar que o cara pagou para alguém fazer, né? O cara só esquece que quando você grava um arquivo qualquer, né? Tem algumas informações que o computador grava no arquivo que quem tem um software mais profissional, vamos dizer assim, consegue verificar, né? Quem gerou, quando gerou, que hora que gerou. Que nem fotografia, né? Você manda a fotografia para a pessoa e fala assim, fui eu que tirei, né? Daí o cara vai lá na foto, vai lá nas informações, e não é nem aquelas propriedades de arquivo, não. O MPEG, por exemplo, e o JPEG é para foto, né? Ele tem campos no arquivo e tem campo até para georreferenciamento, por exemplo. Então, se você estiver tirando, mesmo com o teu georreferenciamento desabilitado na tua máquina, você tirou uma foto, cara, fica gravado naquele campo lá. Se o dispositivo que você tiver tem um GPS, ou então tem alguma maneira de te localizar, fica lá gravado na foto. Então, tudo bem. Mas, então, a gente vai ter um trabalho, tá? A quinta aqui é porque o professor tenta abranger mais coisas do que apenas o que está na ementa da matéria, já falei para vocês, tá? Porque a gente não está fazendo a quarta série lá na Tia Cida, que ensinava lá ciências, né, para a gente, né? A gente tem que pensar. Daí tem a pergunta que não quer calar, né? Posso desistir da matéria e fazê-la em outra oportunidade? Ah, então, eu acho que não é legal, né? Assim, poder você pode, né? Você pode. Tem jeito para desistir. Quem está com um monte de DP, o cara pode ir lá e pedir para não se matricular, sei lá, em determinada matéria, né? Vai atrasar a tua vida, né? Só que eu não aconselho a fazer isso, tá? Eu acho que não. Porque às vezes a outra oportunidade é com uma outra pessoa, é de um outro jeito, e daí você tem a expectativa de que vai ser melhor e isso pode ser pior. Tá? Beleza? Tá. Como que vai ser então a nossa matéria e o que eu preciso ensinar para vocês em instalações elétricas? É assim, vocês são. Eu já falei isso para vocês quando eu dei aula de eletricidade, e eu falei assim para vocês, gente, a eletricidade, ela, ela é uma matéria, vamos dizer assim, é uma matéria que muita gente da engenharia civil trata como apêndice, né?
Por quê? E até brincava, né? Falava assim, se eu quisesse fazer eletricidade, entender de eletricidade, eu faria engenharia elétrica. Pô. Eu quero fazer engenharia civil porque eu quero entender de civil. Só que daí você está fazendo engenharia civil e está fazendo cálculo estrutural, e daí você está chegando à conclusão de que você também não queria nem cálculo estrutural, porque, imagina, fazer cálculo estrutural é complicado, é muita força que atua, né? Eu sei a dificuldade que é. Mas é muita força que atua, cara. Tem que calcular tudo isso, todos esses coeficientes aqui. Ah, eu não sei se eu vou. Então, mas, infelizmente, é muito importante para o engenheiro civil saber isso daí. Tá? Bom, então vamos trazer para a nossa matéria instalações elétricas. Bom, o engenheiro civil ele não vai efetuar, talvez ele pode até vistoriar uma instalação elétrica. Você concorda comigo? Por quê? Porque esse daí é trabalho do eletricista. Né? Você trabalha numa empresa, tem uma equipe, tem um cara lá que vai cuidar de instalação elétrica. Mas, tá, você como engenheiro civil, você é responsável pelo projeto como um todo, né? E ser responsável por um projeto de construção civil pelo todo o projeto, significa que vai ter um momento que você vai ter que fazer, por exemplo, decidir quais materiais comprar. E dentre essa lista de materiais, o Bill of Materials, o BOM, que se aprende lá em gestão de projetos, ou, sei lá, controle da produção, né? Build of Material, né? Ou na tua empresa, se você trabalha, né? Sempre tem, vai ter um projeto, vai ter uma lista de materiais que você vai comprar. Nessa lista de materiais, vai ter que constar lá disjuntor, né? Vai ter que constar interruptor, fio, conduíte, caixa. Eu não sei se eu vou usar caixa metálica, se eu vou usar caixa plástica, se eu vou usar subcondutores, né? Se vão ser rígidos, se vão ser flexíveis, se vão ser embutidos na alvenaria, se vão ser externo, não sei, tá? Então a gente precisa saber. E saber onde utilizar todas essas coisas de maneira diferente. Né? Tipo assim, por quê? Qual que é a diferença entre usar um condutor dentro da alvenaria ou um condutor por fora? Aparente. Aonde eu posso utilizar? Pô, numa casa de rico, né? Como eu sempre falo, você nunca vai colocar condutor para fora, aparente. Não, pô, esse eu estou fazendo uma laje, né? Estou fazendo uma laje de piso, porque vai ter uma outra construção em cima. Será que se eu fizer as ranhuras para colocar os condutores por dentro da laje, isso não fragiliza a o meu cálculo estrutural, dependendo da quantidade de condutores e conduítes que eu passo por dentro dessa laje? Vocês pararam para pensar nisso? Tipo, ah, não, mas o que segura mesmo não é a base da laje, o que segura são as colunas. Legal, então a gente vai aprender qual que é a influência que esses materiais que a gente usa, né, nas instalações podem causar Ah, outra coisa, e eu falei, eletricidade. Quando passa a eletricidade por um fio, a eletricidade vai esquentar o fio. Se esquentar o fio, pode pegar fogo. Né? Se a gente passar uma corrente elétrica muito maior do que a bitola do fio determina, né? Ou foi calculado para, então significa que pode pegar fogo, cara. E quando pega fogo, o pessoal de segurança do trabalho, o pessoal de segurança, fica um cangareco, porque não é só o fio pegando fogo e pegar fogo na estrutura, ou pegar fogo no incendiar o prédio. O problema são os gases que aquele determinado condutor vai fazer sair pelas tomadinhas da residência e tal, e é um gás tóxico, e esse gás ele pode intoxicar alguém. Então, será que, do ponto de vista de segurança, a gente pensou isso na nossa construção? Tá, então esses são
talvez alguns dos motivos, ou tipo assim, você vai pegar um projeto, o cara vai falar assim, disjuntor de entrada, eu não sei o que é, mas vamos imaginar que eu saiba, que é aquele disjuntor lá, aquela chave liga, desliga, que fica lá na casinha de força, tá? Daí o cara olha e fala assim, disjuntor de entrada 35 amperes. Legal. Daí você vai comprar para construir para vários apartamentos 35 amperes. Daí você fala assim, pô, mas esse limite, 35, não é pouco, não tinha que ser 70, 60. Pô, na casa da minha avó é 50, por que eu vou comprar 30 aqui? Né? Cara, se você estiver controlando um projeto, você tem que saber. E essas coisas, né? E saber mais ainda, né? Você vai chamar o eletricista lá, o engenheiro eletricista que está trabalhando na tua equipe, e vai chegar para ele e vai falar, cara, vem cá, meu, você calculou aqui disjuntor de 35 amperes de entrada? Tá certo isso, cara? Ele vai olhar e vai falar, eu sou engenheiro eletricista, você só sabe de civil. Cara, você tem que falar para ele assim, nananina não, filho, o que é isso? Você tá louco, cara? Eu sou o chefe do projeto, isso daqui tá inconcebível. Eu vou mostrar para você, ó. A demanda é essa. No mínimo, disjuntor de 50 amperes. Só que para fazer isso, você tem que ter uma base. Então, a gente não vai, talvez, entrar a fundo nos cálculos, né? Graças a Deus, né? Mas a gente tem que ter uma base para entender como que esses cálculos são feitos e o que depende desses cálculos. Por exemplo, a gente vai ver que até a quantidade de fios dentro, você pegar aqueles canos que você põe na parede lá, né? Você tem uma quantidade máxima de fios que você pode passar ali por causa da distribuição até térmica que acontece dentro daquele negócio. Então, dependendo do fio que você coloca ali, você tem uma quantidade certa de fios para colocar. Não é assim, vai passando o fio, passa o fio de rede, passa o fio de luz, passa o fio do retorno da lâmpada. Eu vou fazer um puxadinho, passa o fio de telefone. Não é assim que funciona. Tá? Porque cada um está ocupando um espaço lá dentro e vai influenciar nos outros que já estão lá. Beleza, então é mais ou menos isso que a gente vai ver na matéria. Só que eu queria só falar o objetivo, então, para vocês. O objetivo da matéria, tá? Que parece hoje a aula está com pouca gente, né? Eu não sei quantos alunos tem matriculados, tá? Mas eu acho que tem mais gente do que tá aqui na aula, né? Essa semana vocês vão ter a semana de palestras, né? Então vocês não vão ter mais aulas, podem participar das palestras. Eu só dou essa aula hoje, então talvez só segunda-feira que vem que a gente vai se ver. Mas daí na segunda-feira a gente começa já. Eu vou trazer já, vou passar o livro certinho que a gente está usando de referência, tá? Para quem quiser, a gente vê umas apostilas aí para apoio, tá? E as aulas vão ficar gravadas, disponíveis a qualquer momento. Entretanto, como eu falei para vocês, é uma aula online, então eu gostaria que vocês participassem das aulas. O objetivo que a gente tem na matéria, tá? Que é um objetivo bem claro, bem simples, tá? E que vocês vão entender o porquê. O objetivo é que vocês consigam duas coisas. Primeiro, é pegar uma planta de uma planta baixa de uma construção civil com a parte elétrica habilitada, né, no CAD, por exemplo, não sei, com a parte elétrica habilitada e conseguir entender o que está acontecendo, por onde estão passando as coisas e entender os símbolos, tá, que aquela planta elétrica vai mostrar para vocês. Tá? Então você vai ver que, por símbolo mesmo, é coisa de cara crachá, não é coisa difícil, né? Então a gente vai trabalhar com alguns símbolozinhos. Então você vai ver e vai falar: isso daqui é um chuveiro,
Isso daqui é uma tomada. Isso daqui é um fio embutido em laje. Isso daqui é um fio aparente. Isso daqui é um conduíte que vai ficar na parede e tal. Então, vocês vão ter que ter a condição de entender isso daí. Tá? E olha que legal, se você fosse trabalhar comigo numa empresa de engenharia, ou fazer estágio comigo, a primeira coisa que eu ia fazer é jogar uma planta na mão de vocês e pedir para vocês explicarem para mim o que vocês estão vendo. Simples, tão simples quanto isso. Tá? Eu não vou pedir para você fazer cálculo estrutural. Eu não vou pedir numa entrevista para você fazer cálculo de força. Tá? E nem vou fazer uma questão de prova para vocês. O que eu quero saber é se vocês entendem. Vocês vão trabalhar com isso, tá? Então tem que entender. Tá? Talvez a minha preocupação fosse até assim, pior ainda, né? Jogar um software na mão de vocês aí, tá? Tipo um Refit, não? Como que chama? Aquele SketchUp na mão de vocês e falar assim, faz aí um projeto estrutural aí para mim. Eu só quero a planta baixa, em 3D aí, faz aí para mim. Daí você vai falar, mas eu só sei trabalhar com AutoCAD. Não, não é AutoCAD, né? Tem um próprio aí de construção civil. Tá, daí eu vou falar para vocês, mas esse eu não tenho, eu só tenho esse daqui, ó, se vira aí. Tá? E aí? Então esse é um dos objetivos. E você ler e entender, né? Outro objetivo é saber fazer, né? Saber fazer. Então é assim, saber os pontos básicos que você tem que ir, porque quando a gente fala instalação elétrica, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a parte da instalação elétrica. Legal, pô, mas a gente tem um monte de coisa envolvida em instalação elétrica. Por exemplo, o sistema de para-raios de um edifício é totalmente feito com eletricidade, a partir dos conceitos de eletricidade. Tá? Então, tem estudos que a gente pode conhecer, tá? que distam sobre sistema de proteção de descargas atmosféricas. Tá? Então, você olha para um prédio, você fala assim, pô, mas cadê o para-raio desse raio de prédio? Não estou vendo para-raio. Por quê? Porque os caras estão, eventualmente, usando a própria estrutura metálica, tá? Das treliças onde são montadas as colunas e vigas para servir de para-raio. Vocês sabiam que isso daí pode ser utilizado? Aqui no Brasil o pessoal não usa muito, mas a gente consegue fazer isso. Tem alguns pressupostos para que isso aconteça e a gente tem que estudá-los. Entendeu? Geralmente nas empresas de telecomunicações, prédios feitos para empresas de telecomunicação, eles precisam ter uma proteção de para-raio muito mais eficiente do que um prédio comercial qualquer. Então, a gente tem classificações de prédio, classificações de sistemas de descarga. Mas o mais importante é você saber não só identificar isso, mas também construir isso, desenhar isso, né? Mostrar para alguém, para um outro engenheiro, um colega de vocês, tá, o que vocês querem fazer, qual é o projeto de vocês no tocante à parte elétrica também. E veja por quê, porque se você for usar todas as vigas para escoar a parte de para-raios, tá, o teu prédio tem que ser construído de uma maneira que é um pouco diferente da maneira tradicional. Tá bom, gente? Então é isso. A aula de hoje, desculpa aí, a Karine até foi embora, ficou chateada aí. Aula chata essa. Chata, chata, chata. Né? Mas eu vou tentar fazer a aula não ficar tão chata. Assim, tá? Então, a gente vai voltar. A Karine voltou. A Karine voltou! Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar, mas eu vou ficar em sala de aula, porque eu sei que vocês têm várias perguntas e podem ter algumas colocações a fazer, só que essas colocações não devem ficar gravadas para posteridade. Tá bom? Deixa eu só parar de gravar aqui e daí na aula que vem a gente continua e daí a gente já continua com um negócio
menos introdutório. Nossa, 8